E olha, o nosso sextou aqui no programa da tarde está incrível, né? Estou recebendo aqui no programa agora o Heitor Silva. Ele é embaixador da Miolo e a gente vai falar sobre vinhos. Vinhos, coisa boa, né? Coisa boa, vinhos, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom tê-lo aqui com a gente no programa. Nós que agradecemos. É muito bacana, eu estava conversando inclusive com o Dudu Camargo, a Suiane e a Marisa ainda há pouco, sobre a gente poder ter na nossa capital um festival de vinho, né? Segunda edição. Segunda edição. E que bacana a gente poder entrar nesse universo, porque muito se fala, Heitor, Teresina é uma capital muito quente. E aí algumas pessoas pensam assim, a cidade é quente e o vinho combina, porque existe muito essa coisa de vinho, frio. E aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente sobre isso. Eu costumo falar que quem não gosta de vinho não achou o seu ainda. Porque o universo é gigantesco. Mas assim, para o nosso clima aqui, principalmente os brancos, os rosés, eu digo o nosso clima Nordeste, né? Como um todo. Sim. E brancos tintos mais encorpados também para harmonizar com alguns preparos, com nossa culinária. Tintos leves. Então tem uma gama gigantesca aí que a gente às vezes não explora tanto, mas é possível. E aí eu estou voltando pela segunda vez ao estado para participar desse evento. Prova que é sucesso, então está se consolidando. E a gente fica muito feliz em ter esse evento aqui na nossa capital, exatamente porque muitas pessoas, inclusive eu estava conversando ali com a equipe do programa sobre o vinho, qual a forma correta de beber o vinho. Por exemplo, quando a gente chega ali num restaurante, no local, numa adega, o ideal é colocar um pouquinho de vinho na taça, dar aquela mexidinha, sentir o cheiro. Eu vejo muita gente fazendo isso, porém eu nunca fiz, eu não sei nem por onde é que vai isso, nem o Dudu Camargo, né, Dudu? Não, mas eu saber cheirar. Fazer o quê? Tem que dar uma mexidinha. Tem que dar uma mexida, explica o garçom, quando vai servir, ele coloca um pouquinho na taça e pede pra gente provar. E se tiver ruim eu recusar a garrafa, ele já abriu? Me conta aí. Boa, né? O que é o certo a ser feito? Super normal. Tudo isso é válido. Pode acontecer sim. São situações que acontecem, pode acontecer no dia a dia. O vinho, diferente das outras bebidas, tem esse ritual de você fazer um processo de degustação mesmo. O garçom vai te servir um pouco. Isso a gente está falando do consumo dentro de restaurante. Sim. Então, diferente do consumo em casa. Mas ele vai te servir um pouco, você vai fazer uma prova, tem todo um ritual. Vai servir primeiro aquela pessoa que escolheu o vinho, sendo homem ou mulher. Depois essa escolha, ela é compartilhada com o resto da mesa. Então é uma cortesia. Por isso, aí é que está a graça do vinho. Então é você oferecendo o seu paladar, o seu gosto aos demais convidados. É assim que funciona. E aí você faz o passo a passo. A gente pega na haste da taça, a gente pega aqui, nessa parte aqui, ó. Para quando eu chegar no Festival do Vinho daqui a pouco, né? 7 horas começa, né? Eu já não passar vergonha lá. O que eu tenho que fazer, então? Primeiro, base, haste, bojo. Certo. Nós pegamos na base ou na haste. Certo. Fica mais elegante, né? Certo. Então você consegue ter um maior domínio. Então aquele primeiro gole, 30%, um terço pela metade ali da taça, um pouquinho. Um pouquinho, então... 50 ml, digamos assim. Pegou aqui... Vai fazer aquela avaliação. Cheira antes de beber? Olha primeiro. Vamos ver o que tem a cor, aprecia a cor, tudo. Tá translúcido, brilhoso. Vamos para os aromas. Vamos tentar perceber ali a maior gama de aromas possível. E depois a gente vai para a degustação. A gente precisa desse ritual, assim como qualquer um outro alimento. O que acontece? O ser humano, ao longo do tempo, ele foi perdendo essa característica de avaliar. Você dá um alimento para uma criança, uma bebida, ela vai pegar, ela vai cheirar, ela vai bater. Isso. Então o ser humano perdeu um pouco disso. Isso é legal. O vinho traz isso para o nosso dia a dia, mesmo que de forma inconsciente, que passa despercebido às vezes, mas aí é que está a grande graça do vinho. É um momento que você você tem que fazer esse ritual que é agradável. Dudu tem uma pergunta. Pois não. Tem gente que me falou já assim, só quem é entendedor de vinho só toma vinho seco. Não existe vinho suave para quem é entendedor de vinho. Isso é verdade? Vamos lá. Primeiro, o que é o vinho seco e por que ele traz mais benefício? É porque ele tem a ausência da adição de açúcar de outra fonte. Então, o açúcar não é um vilão.
Mas o bom do vinho doce é ele não ser suave, é que ele tem açúcar natural. Inclusive, existe vinho de sobremesa, que tem uma alta concentração de açúcar. Então, isso é que é legal. A gente não pode só condenar o açúcar. Como qualquer outro produto, o ideal é que seja açúcar da própria uva. Então, nós temos, por exemplo, na Miolo, nós produzimos aqui no Vale do São Francisco uma coisa que faz o maior sucesso, que a Fahrenheit vende muito bem, que é o Terra Nova Moscatel, por exemplo. Ah, é uma delícia. O maior sucesso. Eu gosto muito. Você pode servir em casa para o maior número de pessoas, todo mundo gosta. E aquele vinho industrializado? Por exemplo, lá em São Paulo eu encontrei um vinho azul. Para ele ficar azul, ele não é o vinho tradicional como os outros, é um vinho industrializado. Não deve fazer bem igual o vinho original. Mas é passível da gente degustar ou é totalmente proibido? É como se fosse uma coisa assim, abominável para um especialista em vinhos? No Nordeste, em Teresina, não sei, né, posso falar por aqui, a gente toma muito vinho gelado. Dizem que o certo é tomar o vinho natural. O vinho gelado pode, não pode? Muda o sabor também? Veja, aqui nós temos 4 estações no Nordeste, né? Quente, muito quente, mais ainda, mais um pouco. Aqui é sempre quente. Sempre quente. Então, assim, vinho temperatura ambiente é um pouco complicado aqui. Vamos colocar uma temperatura de branco para tinto, começando ali em 3, 4 graus. Seria agradável. Rosé também, que tem uma estrutura parecida com a de um branco. Mas os tintos, eu recomendo até no máximo 14 graus. 14 graus. Né? 14 graus. Então já fica aí essa dica para você. Não é gelado, tá, pessoal? Não é. Só explicar uma coisa. Gelado, você paga por uma bebida para aproveitar o máximo que ela pode te oferecer. E quando você gela abaixo de 3 graus, você termina comprimindo a percepção de algumas características. Então, no final das contas, não vale a pena você nem escolher, talvez. Vai ser qualquer vinho, porque você vai estar suprimindo ali algumas características aromáticas, de sabor, que o seu paladar, por conta da temperatura, não vai conseguir perceber. Então a gente vai fazer o seguinte, hoje à noite a gente vai lá no Festival do Vinho, tá certo? E aí a gente vai apreciar, além dos vinhos também, tem muita coisa, né? Tem vários rótulos, vários stands. The Wine Festival está bem caprichado. Eu trouxe aqui também um presente, tá? Não fiquem com ciúmes ainda, vai ter depois para todo mundo, tá? Mas tá aqui, ó. Então, olha, já estou recebendo aqui, ó, esse vinho. Gratidão. Vamos tomar juntos, tá? E vamos tomar e degustar com música, né, DJ Lee? Que a gente vai para o intervalo comercial já com música e já a gente volta. Obrigada. Eu que agradeço.